Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje nós vamos falar sobre um tema que mexe profundamente com todos nós, que é a autoestima. Essa autoestima diante dos erros e de tudo aquilo que recebemos dos outros, da vida, que muitas vezes não valoriza quem realmente somos. Nesse sentido, é muito importante falarmos sobre a autoestima. Vamos ao vídeo. A autoestima, pessoal, é construída diariamente. Ela está diretamente relacionada com aquilo que aceitamos em nós mesmos, com o que decidimos valorizar e com a forma como lidamos com os momentos em que as coisas não saem exatamente como nós gostaríamos. Isso é muito comum, ocorre com todos nós. E muitas vezes, quando erramos ou recebemos críticas, muitas vezes injustas, nós questionamos o nosso valor. Nós temos aquela tendência de absorver aquilo como se fosse uma verdade sobre nós naquele momento. E é aí que a nossa estima começa a balançar e que é necessária muita atenção. Nesse sentido, é importante também haver a separação de dois aspectos: o que realmente é nosso e o que não é nosso, que é algo externo, que depende dos outros. E um dos maiores desafios, pessoal, para manter uma autoestima saudável é saber diferenciar o que é nosso, ou seja, aquilo que está sob o nosso controle, e o que é que pertence ao outro, ou às circunstâncias da vida, sobre as quais nós não temos controle algum. Então vamos pensar aqui em uma situação prática. Digamos que você está trabalhando num projeto, no seu trabalho, projeto de vida, enfim. Você está ali o seu melhor, você está o seu sangue naquilo, mas no fim as coisas não saem como planejado. Então, digamos que o seu chefe ou o seu cliente não ficou satisfeito. Nesse momento, é natural que um sentimento muito forte de frustração venha até o seu peito. Ou até mesmo de menos-valia, você se sente inferior. Mas será que o valor que você tem como pessoa depende desse resultado, desse acontecimento? É importante se questionar isso nessa hora. E é aí que entra o momento de separar o resultado final de um projeto, que pode ter muitas variáveis que estão ali fora do seu controle, recursos, a questão do tempo, ou até mesmo a expectativa dos outros. Separar isso daquilo que realmente é você, ou seja, o seu esforço que você colocou naquilo, a dedicação que você colocou naquilo, o aprendizado que você leva daquela experiência, entende? Então é preciso haver essa separação. E a nossa autoestima se fortalece quando nós conseguimos fazer essa separação. E saber que o valor que temos como pessoas de modo nenhum está ligado ao que os outros pensam ou que esperam de nós, mas sim daquilo que carregamos internamente, que é imutável, que é permanente. Então esse aspecto do controle e dessa separação é muito importante, isso traz muito autoconhecimento. É importante que todos nós entendamos que nem tudo o que nos atinge depende de nós. Muitas vezes, as palavras, as ações, as opiniões das pessoas ao nosso redor não têm a ver com aquilo que nós somos, mas refletem as próprias histórias dessas pessoas, as próprias frustrações, as inseguranças do outro. Isso de modo nenhum tem a ver com você. Então, o caminho para uma autoestima sólida passa por essa aceitação de que você não tem controle algum sobre o outro
e as percepções, a interpretação do outro. Você tem controle sim sobre a sua resposta, sobre o que você decide interpretar e lidar com essa situação. Então isso é um exercício para todos nós fazermos. Porque quando somos capazes de reconhecer o que é nosso, o que está sob o nosso controle, a gente se liberta de tentar corresponder sempre a todas essas expectativas externas. E com isso a gente passa a viver de uma forma mais autêntica, entende? Então, é muito importante compreender todo esse processo. Outro quesito muito fundamental é a questão do tempo. Essa relação que nós temos com o tempo também afeta muito a autoestima. A gente vive em uma sociedade que valoriza o quê? Valoriza conquistas rápidas, respostas imediatas, e isso acaba gerando em todos nós uma pressão imensa. Mas o autoconhecimento e uma construção de uma autoestima verdadeira, robusta, não acontece de um dia para o outro. Então você precisa ser gentil com você mesmo. É um processo de conquista que vai exigir de todos nós paciência, respeito ao próprio ritmo individual. Então, cada conquista, cada aprendizado vem no seu devido tempo. Às vezes, a gente quer estar em um lugar específico ou atingir um objetivo, mas o tempo de vida de cada um é diferente do nosso desejo imediato. Então, valorizar cada pequena vitória, reconhecer o passo que você dá, ainda que pequeno, tudo isso é essencial para fortalecer a autoestima e te manter firme. Mesmo quando o caminho é mais longo, o caminho é difícil, mais do que o esperado. Então, é um processo de altos e baixos, assim como a recuperação de um vício. Pode acontecer recaídas. Qualquer processo de terapia, de saúde mental envolve esses altos e baixos. E é importante lembrar que os erros fazem parte do processo. Todos nós erramos. Mas o erro, de modo nenhum, é uma definição de quem somos. É apenas um ponto no nosso caminho. Uma oportunidade para aprender, para crescer. Então, de modo nenhum, a nossa autoestima deve ser baseada em ser perfeito, mas sim você ser real, resiliente diante dos próprios tropeços. Quando você finalmente aceitar que errar faz parte do processo, você deixa de ser tão duro consigo mesmo e você começa a valorizar o seu esforço, a sua coragem de tentar, de reconhecer o problema que tem, de buscar ajuda, de estar se planejando melhor para que outras quedas não aconteçam. E é muito importante essa separação que eu falei no início do vídeo. O que realmente é você? O que é o outro? Se você não fizer isso, tudo que vem do ponto de vista externo vai te balançar demais, porque você acaba consentindo com aquilo. Mas e a sua paz de consciência, que independe do resultado em si, mas da ação feita? Onde que fica nisso tudo? Porque se você não se admirar, você não se dá o devido valor, tudo aquilo que vem de fora do outro vai te afetar ainda mais. Você tem a capacidade de escolher se aquilo te afeta ou não, se aquilo estraga o seu dia ou não. Quem é você realmente? O que você realmente é para além de uma amizade, para além de um relacionamento? O que você mais anseia? O que é o ponto que ainda que ninguém saiba, que ninguém te aprauta, você tem aquele júbilo interior de você se sentir vitorioso naquele dia. Internamente, você foi capaz. E não importa, pessoal, bem o que você conquistou, mas o processo, a alegria do processo. Você está, digamos, se recuperando de um vício. É um processo mais
difícil, mais gradual, porque você está se habituando a ter um prazer real. Então, esse processo é muito mais difícil, mas comece um pouquinho de cada vez. Eu lhe garanto que você vai sentir a alegria do processo cada vez mais. Mais importante do que o resultado em si é você ser hoje melhor do que você foi ontem. E não se preocupe bem com a realidade dos outros. Ah, fulano na mesma idade que eu alcançou muito mais. Você não sabe se ele teve oportunidades diferentes que você teve. Um monte de variáveis pode estar envolvido. Isso não diminui o seu valor de modo nenhum, a sua capacidade de inteligência, cognição, as suas habilidades que são únicas em você. Tem algo único em você que é muito valoroso. Você precisa sentir essa chama no seu coração, porque tem algo que só você sabe fazer, que é único. Mas você ficar se comparando, você sempre vai se sentir em pé de desigualdade, mas você não sabe a realidade do outro, como ele conseguiu aquilo, se foi de uma maneira lícita, se ele teve uma oportunidade, uma indicação, uma oportunidade que ele fez alçar voos mais altos. Mas você tem uma capacidade única. Você precisa respeitar o seu tempo. Não existe atraso. Existe onde cada um deve estar de acordo com as suas circunstâncias, com aquilo que você pode entregar. Você dá o seu melhor com aquilo que você tem. Evidentemente que a gente tem sempre que se aprimorar. Às vezes a gente percebe que não está dando tudo de si. Mas muitas vezes você é injusto com você mesmo. Você não é gentil. Porque você sabe que você está dando o seu melhor e a culpa não é sua. Mas muitas vezes você acaba se autopunindo demais. E isso de modo nenhum não vai te levar a lugar nenhum. Vai te levar a um ciclo de ressentimento, de inveja, de destruição. E você precisa se abraçar mais e perceber que no pouco você consegue colocar tudo de você. Do que adianta você ter muito se você não colocar qualidade naquilo que faz? Muitas pessoas têm muito, mas são vazias, não colocam qualidade no que faz. Se você colocar o seu coração, você vai ser intenso. Então fica a reflexão. É muito importante meditar sobre isso. É isso, pessoal, o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar alguma palavra aqui embaixo para ajudar o engajamento desse vídeo. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Até mais.